a caminhada foi a base do meu trabalho, já com toda a indumentária, né, para fazer isso, e o que complementou esta atividade específica foi fazer o remo indoor, porque até então eu tinha a esteira e tinha o remo. Então, muita da minha preparação ela aconteceu no remo indoor, né, na máquina, aqui no Concept. Então, aqui eu fiz um trabalho paralelo ao trabalho específico de fazer, né, as caminhadas e pegar subidas e trabalhar especificamente isso, mas o remo esteve junto com esta preparação. Bom, Karan, primeiro te agradecer de coração por dar esse depoimento aqui pra gente e vou contar um pouquinho como a gente se conheceu, né? O Karan Marcelo Karan é um palestrante, educador, coach. Ele trabalhou com a seleção brasileira em 2002, lá em Curitiba. A gente fez um trabalho super bacana com ele, que foi muito marcante, porque a seleção brasileira quebrou a hegemonia da Argentina, que durava muitos anos, né, naquele ano. Então foi realmente marcante, assim. E aí, depois de longe, a gente ia acompanhando um trabalho do outro, e eu sempre com muita admiração, né, pelo trabalho dele. Ele me ajudou muitas vezes também depois. E tem uma longa história aí com atividade física e com o remo indoor também, né? Conta um pouquinho pra gente esse teu envolvimento com a atividade física. É formado também, né, em educação física e trabalha também com equipes esportivas também. Conta um pouquinho pra gente. Ok, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, todas e todex que estão nos acompanhando. Pessoas que fazem remo, que não fazem, que estão em atividade. A minha história no remo começou, eu acho que lá muitos anos, eu acho que era criança ainda, até por força do meu avô que remou. Eu até tenho essas fotos pequenininhas assim, lá na década de 40, quando ele estudou no Rio de Janeiro, ainda na Baía de Guanabara, a Baía Limpa, né? E ele remava naquelas ioles grandes, assim, muito legal as fotos que eu tenho. Ele me deu, estão guardadas. Eu quero ver se consigo reproduzir, não tenho negativo, né? O irmão da minha avó também foram remadores aí em São Paulo, no Rio Tietê. Então essa influência vem de muito cedo, né? Minha história no esporte começou por acaso, né, de um castigo de uma coordenadora do Colégio Santa Maria. E como eu era muito inquieto e continuo sendo até hoje, né, assim, sempre buscando coisas novas, sempre perguntando, sempre questionando, e isso é muito da minha formação, tanto do meu pai quanto do meu avô, e de tanto castigo que eu paguei, hoje uma das consequências está aqui atrás, essa quantidade de livros que estão aqui e que estão em outros lugares, e eu pagava castigo na biblioteca. E até que um belo dia a professora Marian Schneider me levou até uma sala, bateu na porta e disse: professor Ayrton, vê se o senhor dá conta dessa criatura, porque nós não conseguimos dar. Eu devia ter uns 10 para 11 anos. E aí ele disse: não, pode deixar aqui que eu cuido dele. E esse era o professor de Educação Física, professor Ayrton Antunes Rui dos Santos, vivo até hoje. Nós nos falamos. E eu até escrevi essa semana, não tenho raiva da professora Marian, muito pelo contrário. Na minha dissertação de mestrado eu fiz um agradecimento a ela, porque o que ela não tinha e não conseguiu enxergar em mim foi o que fundamentou o meu mestrado em educação, né? Então, os fundamentos básicos do professor para a prática e o exercício do seu papel. Então, seja ele professor, seja ele um gestor de uma organização, seja ele um técnico como o Júlio que está aí, e sua equipe. Então, fui trabalhar em cima disso. Me apaixonei pelo esporte. Foi ali, num colégio particular, onde eu não era rico e tinha que sobreviver, e o esporte foi o meio, o veículo. Isso tudo não é algo que eu descobri lá atrás. Eu fui descobrir isso muitos anos depois, com processos de terapia, de formação, etc. E eu acho que no mestrado aqui a minha ficha caiu, né? A jornada que eu fiz e que me levou para esse lugar do esporte.
Minha primeira ideia de faculdade era fazer educação física, era na época, né? Então imagina em 1977 você saber que você queria fazer educação física. Daí o que eu ouvia é assim, o cara não gosta de estudar, o cara é vagabundo mesmo, né? Pensa num cara que não quer saber de ler e estudar. E a segunda opção era administração. E eu estou contando isso para vocês porque quando me perguntam, e daí, você passou em educação física? Não. Eu passei na prévia. Na prévia, assim, ó, se me vendasse, amarrasse as mãos, eu tinha passado do mesmo jeito. Mas na prova teórica, primeiro quando eu cheguei para fazer a prova, eu tinha esquecido minha carteira de identidade, tive que voltar para casa. Olha a pressão. E aí voltar correndo de novo para o colégio, aqui no colégio estadual, próximo da onde eu morava, para fazer a prova. Estava 2-1, eu consegui perder para mim. Eu sou maluco, eu perdi para mim, né? 2-1. Eu já tinha emprego na época, eu já era um professor, acompanhava o professor Ludo, no handball. Na época eu jogava handball. E já estava inserido no remo ali em paralelo, né? Já estava com as duas coisas, né? Mas, enfim, estou dizendo isso porque muitos anos depois veio fazer sentido o que eu estou fazendo hoje, que é esse coaching mental. E veio fazer mais sentido para a minha história do último ano, quando as pessoas dizem, não, você tem uma cabeça boa, né? Mas não é que eu não nasci com a cabeça assim, né? Eu dei muita cabeçada para chegar onde eu cheguei hoje. E boa parte do que eu aprendi foi com o saudoso professor Ibarra, né? O fabricante de barcos aí de Santa Catarina, e quando ele veio mudar, ele mudou-se aqui para Curitiba na década de 80, e foi o técnico do curitibano, e com toda a simplicidade desse homem, as coisas que ele fazia conosco, hoje a gente chama de treino funcional, crossfit, né? Ele fazia umas coisas com a gente que nos botava de ponta cabeça para despertar de manhã cedo, né? Ficava plantado bananeira lá para oxigenar o cérebro, que chegava todo mundo meio zonzo, 4:30 da manhã lá no clube, um frio do capeta. Então, esse conjunto de coisas foi me colocando nesse lugar, né? E há muitos anos eu venho me perguntando por que as pessoas fazem atividade física. Então, estou fazendo uma introdução aí, já que você me permitiu, né? E no tempo que eu tive academia, eu sempre me perguntei por que as pessoas me procuram. Será que a cura é pela doença? Esse é um questionamento, eu devia ter uns 22, 23, 24 anos. Será que a cura é pela doença? Porque as pessoas que vêm na academia, muitas gostam. Você tem que mandar embora essas criaturas, né? Porque se deixar, o cara passa o dia inteiro lá dentro, né? Esse não é o problema é ele ir embora, né? Porque ele faz demais, é over. Tem gente que, né, tem uma certa consciência, vem, e tem aqueles que vêm obrigado, ou paga e não vem. Né? O médico diz, tem que ir, senão você vai morrer. Talvez para esse também nem adiante. Né? Então, eu fiz essa minha carreira no esporte, migrei do handball, tive no ciclismo, fui goleiro da seleção de handball, fui o 4º goleiro, né, nessa época. Foi quando alguém, o sogro desse técnico do Ludo, me viu e me levou para o remo. Ele era de Paranaguá, morava em Curitiba, e aí foi a partir desse momento aqui no Parque Barigui que eu comecei a ter o primeiro contato efetivo. Do Barigui nós fomos para Piraquara, de Piraquara nós fomos lá para o Parque Náutico, ainda aquilo era um areal. Era tudo um areal que foi transformado numa raia, aquilo era cinza, era horrível. Hoje é maravilhoso o parque. E a partir dali eu nunca mais desagarrei desse esporte. E como foi dito lá, eu comprei um remo que era o sonho da minha vida, comprar um remo indoor, e faz 10 anos que eu venho usando ele para as minhas práticas, para as minhas atividades e para as minhas preparações, e por que não dizer, para esse momento duro que eu passei, muito desafiador. Gisele Flacker, que entrou agora, minha linda, foi minha partner na ginástica aeróbica, em que nós passamos muitos anos competindo. Sim, eu já fui um ginasta
creiam. Né? Já fiz ginástica aeróbica de competição, já fui campeão de ginástica aeróbica, sim, já fiz balé para fazer ginástica aeróbica, jazz também. Né? Tudo isso a gente teve que fazer e a Gisele, que está aí, não me deixa mentir, foi também um desafio, né, enorme. Então, essa é a introdução aí, esse é o meu mundo, né? Como eu disse, já migrei de vários esportes e o último que eu trabalhei foi no futsal, daí de Santa Catarina. Xande, o pai dele que é o professor Ayrton Rui Antunes dos Santos. Ah, aí, ó, que bacana. Acabou de aparecer aí, não me deixa mentir. O que eu vou falar aqui, minha irmã apareceu, o Edinho, grande Edinho, aí da canoagem também, da seleção brasileira, tá aí. Que bacana, todo mundo prestigiando aí. É o que a gente sempre diz, né? Esse tem gibi, né, Júlio? Esse tem gibi, olha, não é? Esse aí é bem longo, essa estrada aí é bem longa, né, cara? Boa noite, boa noite. Cheguei um pouquinho depois aí do início, mas, pô, é um prazer enorme estar participando aqui contigo desse momento, cara, de poder estar te escutando aí e escutando novamente muitos pedaços aí que eu sei que tu vai contar, que a gente já trocou muita conversa aí ao longo dos anos, né? E espero que tu se sinta muito à vontade aqui conosco para conversar sobre todos os detalhes aí dessa tua carreira, essa tua história de vida, que é fantástica. Show de bola. Obrigado, Julião. Bom, falando especificamente mais agora do remo indoor, né? Acabou de mencionar que comprou esse aparelho da Concept, né, de remo, essa máquina de remo. Então, tu já pode dizer que foi um bom investimento, né? Tu está com ela há 10 anos e até hoje tu ainda usa. Conta um pouquinho pra gente esse aparelho aí. Como ele transformou a sua vida? Aí, hein? Tá do lado, é aqui que eu monto ela. Hoje de manhã montei aqui que eu só com a mão aqui, né? Sim, foi um investimento, eu encontrei, na verdade, uma pessoa aí que é um remador, não me lembro agora o nome dele aí de Santa Catarina, e ele estava vendendo, porque no clube tem, ele não achava que valia a pena ter em casa. Para minha sorte, eu consegui encontrar, pedi um amigo que fosse até a casa dessa pessoa, e ele disse que estava ok, eu fiz o pagamento e consegui adquirir esse... E foi um sonho, assim, eu desejava muito ter essa máquina. Eu tenho aqui uma spinning, tenho aqui também uma esteira, mas nenhuma delas se compara ao que eu faço quando sento para remar. Né? Já fiz muitas coisas, fiz meia maratona, já fiz várias coisas, mas eu sento aqui e quando eu sento a pegada parece que eu não tinha feito nada, ou muito menos de quando eu sento aqui. Caran, tu, não sei se tu já mencionou aí antes da minha entrada, mas tu fez Santiago de Compostela também, né? Fez essa caminhada maravilhosa lá de Santiago de Compostela. O ergômetro fez parte dessa tua preparação para a caminhada de Compostela? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente dessa tua preparação aí. Duas coisas fizeram parte. Quando me perguntam assim, mas você é atleta? Não, eu fui atleta. Né? Eu sou um homem de quase 60 anos. Hoje eu tenho 61 anos. Você vai dizer, puxa, que ele tinha mais, mas agora eu estou sem sobrancelha, sem cabelo, por causa da quimioterapia, né? Fiquei um pouco mais desgastada desse desafio, mas até o ano retrasado, você olhava, o médico mesmo que me operou, me disse, não, você não tem 60 anos, né? Eu digo, já tenho, doutor, já tenho, não parece, mas tenho, né? Mas duas coisas, as pessoas às vezes se surpreendem. Eu disse, olha, eu não fiz nenhum centro de treinamento olímpico, o que eu fazia era botar a mochila nas minhas costas. Desde o primeiro dia em que eu comecei e defini que ia fazer o Caminho de Santiago, em 2016, isso foi lá em setembro de 2016, eu botei a mochila ainda vazia e desço a canaleta do Expresso e comecei a fazer trajetos, né? Inicialmente curtos e depois foram trajetos longos, mas essencialmente aqui na canaleta do Expresso. Eu fui conhecido o homem da mochila vermelha. E a tua caminhada em Santiago foi de quantos quilômetros, cara?
aproximadamente 600 quilômetros. Mas no Brasil eu fiz 1.500. Então, a tua preparação foi pensando então nesses 600 quilômetros e todas as dificuldades que tu iria passar nesse momento lá, então. Como a Fábio mesmo, né, disse, então só para completar, a caminhada foi a base do meu trabalho, já com toda a indumentária, né, para fazer isso, e o que complementou esta atividade específica foi fazer o remo indoor, porque até então eu tinha a esteira e tinha o remo, então muita da minha preparação ela aconteceu no remo indoor, né, na máquina, aqui no Concept. Então aqui eu fiz um trabalho paralelo ao trabalho específico de fazer, né, as caminhadas e pegar subidas e trabalhar especificamente isso, mas o remo esteve junto com esta preparação, né? Lembro muitas vezes de você ter me passado, ter me prescrito atividades, então especificamente por o caminho, as 2 vezes que eu fiz o caminho português e o caminho francês de Santiago, o remo indoor fez parte da minha preparação. Antes disso, para fazer o Master, como é longe aqui da minha casa até o Parque Iguaçu, são 20 quilômetros de ida, mais 20 de volta, passando por dentro da cidade, então é bem complexo chegar lá. Já foi mais fácil, mas está mais complicado hoje. Então, a base da minha preparação foi feita no remo indoor. E aí eu deixava mais para os finais de semana, ou pelo menos uma vez por semana, ou 2, ir para o parque, e o resto eu fazia no remo indoor, né? Então ele tem sido muito útil, né? Eu não estou falando isso porque eu estou na frente de vocês, não. Junto com um monte de apetrechos que está lá na sala, que virou uma academia, buzu, elástico, pezinho de mão, caneleira, e aí vamos embora, né? Aí eu troço. E quais são, assim, você já praticou várias atividades, né? Acho que você pode falar, assim, de camarote mesmo. Quais são as diferenças do remo indoor, do remo de uma maneira geral, para outros esportes? Quais são as características que mais chamam a atenção, assim, em comparação com esses outros? Fábio, eu penso que, assim, primeiro não sou eu, né? Mas a questão dos grupos musculares que são utilizados para você remar, e toda a tua capacidade pulmonar e cardíaca, ela é completamente diferente em relação aos outros, né? Completamente, eu quero dizer assim, é muito mais exigido, né? Então, por exemplo, eu agora eu estou caminhando em casa, voltei a usar a mochila, só que agora mas não dá, né? Os caras já me filmaram aqui, o vizinho me filmou, daí o outro vizinho do outro lado da rua filmou também, né? Então, assim, e é legal. O doido da mochila voltou. O doido da mochila, os caras, o que você está fazendo? Eu falei, não, cara, 2022 eu vou voltar para o caminho de Santiago para agradecer a minha cura. Porque o primeiro médico que nos atendeu, a minha e a minha esposa, o que ele disse foi que essa é uma doença muito agressiva, muito letal, e que eu teria pouca chance de sobreviver, que a estatística é 90-10. E eu brincando hoje, diria assim, 90, doutor, então eu tô bem. Ele diz, não, é só 10, deixa. E a minha mulher ainda perguntou de novo a ele, assim, mas como é que funciona? Se der tudo certo a cirurgia, os 10% vai valer e ele tem aí 1 ano, quem sabe 2 de vida. Nossa! Quem não tem assim, na lata. Quem não tem boa cabeça, sai de lá e diz assim, bom, então acabou tudo. Juro por Deus, a gente se abraçou, chorou muito. Eu passei um bom tempo assim, sem entender muito bem o que estava acontecendo, briguei muito com Deus, porque eu dizia, mas por que comigo, cara? Porra, não é possível, né? Mas por que não comigo? E hoje, para mim, está claro, assim, né? Por toda uma trajetória
de investir em saúde, de falar sobre qualidade de vida, de ter começado há tantos anos atrás, hoje as pessoas param para me ouvir mais sobre isso, né? Como as escolhas que eu fiz, abri mão de muita coisa, mas faz parte, né? Eu acho que eu aprendi isso. Eu estou numa maratona de meditação, amanhã vai fechar 30 dias. A dificuldade das pessoas para acordar cedo começa às 5h40. Para mim é o horário que eu sempre acordei na vida, né? Então, 4 horas do barco. E tô de bem, tô de boa, né? E ali começa o meu dia, meu cachorro tá junto, 5h40 eu já tô dentro da sala. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é porque quando a gente senta para remar, é um esporte que, além de completo, ele traz essa exigência, assim, né? Essa capacidade da gente de se manter. Eu tenho uma reportagem que você deu para o Globo, né, de quando a gente está remando, a gente precisa estar muito focado. A gente precisa estar em sinergia entre nós, o barco e a água. A gente precisa escutar a água, né? Quando ela começa, o barulho começa a ficar diferente, significa que você está deslizando na água, você não está afundando, você não tá serrando a água, né? E assim é quando a gente caminha também. Quando a gente entra em fusão com o corpo, a mochila, o chão, a natureza, a gente começa... Parece um papo maluco esse, né? Os caras que estão nos assistindo vão achar que a gente é maluco, mas eu nunca tinha sentido isso. Eu senti quando eu remo eu vou para a água e eu sinto aquela comunhão, e quando eu vou caminhar também é a possibilidade de eu estabelecer um ritmo assim que me dá essa oportunidade, né? Então, não sei se eu respondi, fui muito mais além, mas é porque o tema é bastante grande. Então, respondendo bem objetivamente, o remo é um esporte completo, é o mais completo de todos. Eu acho que só ele, se não estou enganado, é o cross country ski, que tem o mesmo nível de exigência cardiopulmonar e muscular também, né, porque você acaba usando as mãos, mas o remo e de baixíssimo impacto, né? Então, assim, você tem uma boa postura, uma boa técnica, você não se machuca. Eu acho que depois com relação àquele momento que tu falou em que o médico te passou a notícia, né, de quanto tempo talvez teria de vida, e tu mencionou que se não tivesse a cabeça forte, tu já sairia dali derrotado, né? Uhum. E aí eu trago um pouco dessa tua fala para porque a gente preconiza hoje no Remo Fitness, né? E a gente fala muito sobre a questão de que o Remo Fitness não é só o trabalho físico e o trabalho técnico. A gente menciona que existem muitas coisas ainda por trás disso, e uma delas é essa questão de ter uma força mental maior do que você teria se não estivesse fazendo essa modalidade, né? Então eu acredito assim que aquele momento em que tu recebeu notícia, eu acho que muito do que tu resistiu naquele momento e se fortaleceu foi por conta de tu já ter treinado isso durante a tua vida toda, talvez, né? Porque tu viveu isso muitas vezes, essa questão de ter resiliência, de ter força de vontade, de ter o pensamento mais forte. Eu acho que aquele momento foi mais um momento desse que tu encarou de uma maneira digna com quem realmente tem essa força dentro de si, né? Legal que você... E agora eu quero, assim, não só ser emoção, mas também trazer alguma contribuição para as pessoas que estão aí, né? Penso e acredito muito nisso, Fábio e Júlio, que a primeira coisa que a gente precisa, e eu acho que isso fez parte de toda a minha trajetória, eu acho que isso, quando as pessoas me perguntam, mas como é que você conseguiu lidar? Eu não sou nenhum ser especial, tem muita coisa para aperfeiçoar, e estou fazendo isso, e acho que essa oportunidade que a vida está me dando, que, né, seja lá quem for esse Deus, que diz, não, fica aí, vamos pelo menos, né, hoje estamos fechando, né, o dia 29, eu ainda estou aqui, né, tô bem, mas eu acho que a gente precisa ter um propósito, né? A gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter metas, a gente precisa fazer escolhas, e ao fazer essas escolhas, as nossas escolhas, não as escolhas dos outros, né? E quando a gente faz as próprias escolhas,
elas nos empoderam, elas nos dão energia. Então, para todas as pessoas, seja no Remo Fitness, eu acho muito legal que vocês estão explorando isso com as pessoas, explorando no bom sentido, de que tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E quando a gente decide fazer isso, a gente uma expressão em português que é difícil de traduzir, né? A gente paga o preço, mas não é pagar como castigo, né? É consequência daquilo que você escolheu fazer. Então, seja lá qual for a atividade que você escolheu, eu aqui trago uma notícia para vocês, é o seguinte, é importante fazer. Se é remo indoor, remo fitness, se vai ser crossfit, se vai ser isso, vai ser aquilo, não sei se vai andar em volta da quadra, mas que a atividade física você vai precisar fazer, goste ou não. Então, se é assim, faça da melhor maneira possível. Faça sem criar tensões contrárias, porque senão vai ser difícil. Porque em algum momento você vai ter que fazer. Se não fizer, vai pagar o preço. Hoje eu tenho clareza de que o que me segurou foi exatamente a reserva funcional que eu tinha. O que me segurou foi essa cabeça que eu sempre trabalhei, que sempre fui trabalhado pelos meus técnicos, pelas pessoas com quem eu convivi, e eu trabalho com as outras pessoas, que é exatamente isso, né? Eu lembro da Fábio escrever um número, né, que era um número que ela estava buscando, e mentalizar isso, e focar nisso, e dormir com isso, e pensar nisso, e sonhar nisso. Então, a gente tem uma cabeça muito mais forte do que a gente imagina. Uhum. E os estudos hoje estão mostrando a importância e a relevância de trabalhar isso, né? Então, objetivamente respondendo, o que me ajudou muito foi olhar para isso. Vamos pensar no ano passado, quando chegou o Covid. Tem gente reclamando até hoje. O Covid. Não é o Covid, é o que você faz com ele. Não é o câncer, mas a minha postura diante não é fácil, gente. Mas porque a gente tem medo, a gente tem incerteza, insegurança, mas esse é o mundo Bunny, esse é o mundo VUCA, né? De incerteza, de complexidade, de ansiedade e de tantas outras coisas, e vai exigir da gente velocidade e agilidade para tomar decisões. Então, mude a perspectiva para você ver o que tem de bom nisso aqui, mas como é que pode ter bom num Covid, num câncer? Sempre há alguma coisa para a gente tirar de bom. Então, isso é a mente. A minha capacidade de enxergar por uma outra perspectiva. Então, tem um livro que eu já tinha lido e voltei a ler, assim, devorei, que é Biologia da Crença. É impressionante os estudos, e não são estudos novos, são estudos mais velhos, né? Então, mostrando que o ambiente e a crença que nós temos dentro, ela é para o bem ou para o mal, né? Então, é legal que vocês trazem isso, que quando alguém escolhe fazer alguma coisa, ela tem que entender por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Uhum. E aí vem um monte de respostas para isso, né? Se você não souber responder isso, né? Por que faço o que faço? Por que estou onde estou? Por que estão comigo? Já parou para pensar, por que estão com vocês? Meu Deus. Né? Daí o cara chegou em casa e perguntou para a mulher, o cara lá falou, eu estou inquieto aqui. Minhas borboletas estão alvoroçadas. Ela falou, o que aconteceu? Ele perguntou lá, por que eu estou onde estou, faço o que faço, por que você está comigo? Ela falou, você está louco? A essa hora? Você quer mesmo saber porque eu ainda estou com você? Né? Chegou em casa reflexivo. Eu posso perguntar, né? Por que as pessoas me contratam para fazer trabalhos? Por que a empresa está comigo? Por que meu parceiro, minha parceira? É uma pergunta profunda. Ela é engraçada, mas ela é profunda, né? Então, quando a gente responde essa pergunta, para indo na tua, eu tiro o mimimi. Por que eu estou fazendo o Remo Fitness? Eu escolhi por isso, por aquele outro. Como é que são as condições? É essa, aquela outra. O que vai exigir de mim isso, aquele outro? Então beleza, pronto. Aí eu movimento para um outro lado. E aí o mimimi sai. Porque fui eu que escolhi. Sim. Por isso talvez alguns não escolham. Não, Marcelo, pela tua experiência, assim, tu deve ter, depois de tudo isso que tu passou, deve mudar um pouco a perspectiva que tu vê as coisas, assim, mesmo tu já era um cara que tinha uma mente muito forte, mas eu acredito que alguma coisa mudou ou permaneceu a mesma? Não, jamais.
Não sou mais o mesmo. E tô em transformação ainda. Eu acho que o que intensificou mais, e é isso que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, é simplicidade. Acho que a gente pode ser mais simples. Simplicidade não é simplismo, não é simplista. O simplista, ele despreza processo, qualidade, etc. A gente pode ser mais simples. Simples, e eu acho que as pessoas não sacaram isso, né? Quando a gente passou esse ano todo e mais um pouco dentro de casa, muitas pessoas vêm para mim e dizem assim, puxa, quanta coisa que a gente tem aqui que não serve para nada. Esvaziaram o armário, deixaram de usar carro, passaram a usar bicicleta, e tantas outras coisas, mas tem gente que ainda não sacou. Que a gente pode simplificar a vida. Eu já vinha há muito tempo com isso, e aí quando eu fiz a primeira e a segunda vez o Caminho de Santiago, ficou muito mais claro que a gente pode ser muito mais feliz com muito menos coisa. A gente pode ser muito mais feliz trabalhando colaborativamente. E aí quando você para num albergue e tem um monte de gente, quando a gente está num barracão com um monte de gente, quando você tem lá meninos jovens, né, quem já está remando há mais tempo, e aí você sonha com um casco liso, como era na minha época, né, você vai remar no casco, né, lá na Iole, né, depois foi para o Canói, e aí você sonhava sentar num barco olímpico, né, fininho, estreito e liso. Né, quanta gente colaborou para que eu pudesse chegar lá, quanta coisa eu tive que fazer para conquistar aquele momento. Eu não me esqueço, o primeiro dia que eu sentei num barco de casco liso e saí para remar, aquilo para mim é um negócio que está na minha memória. Então, o que eu aprendi que a gente pode ser útil para o outro sem esperar nada do outro. Eu fui ajudado no Caminho de Santiago e as pessoas nunca me perguntaram quem eu era, de onde era, se eu era isso, se eu era aquilo. Simplesmente perceberam a minha necessidade e encostaram, assim como eu também encostei em outras pessoas. Né? Então, eu costumo dizer que quando eu pergunto para as pessoas assim, quais são os teus valores, né? Me faça uma hierarquia, normalmente as pessoas colocam lá a família em primeiro lugar. Em segundo lugar, a saúde. Em terceiro, a espiritualidade. Não tem uma ordem certa, mas normalmente é assim que acaba acontecendo. O que aconteceu com a família hoje, né? Quando a gente ficou um ano dentro de casa, a gente não sabe o que faz com os filhos. Fala, meu Deus do céu. Outro dia eu vi o Andy Murray falando, eu estava lá no começo, 3 semanas, eu achei que ia parar e eu já não sabia mais o que fazer com meus filhos. Andy Murray. Dinheiro não é problema pro cara. Imagina ele querendo estrangular as crianças. Imagina nós, né? Mas família é importante. E agora eu não sei o que faço com a família. Então nós descobrimos que a gente precisa se relacionar. A gente precisa se humanizar mais, a gente precisa se escutar mais. E essa tem sido a minha tarefa. Então, tenho feito isso, minha irmã que está me assistindo aí, eu tenho procurado exercitar isso, não é uma coisa fácil, porque ninguém nasceu e ninguém passou por uma escola de pai, né? Nossos pais tentam e a gente tenta fazer o melhor possível. E às vezes esse melhor intoxica o outro. Então, né? Pai ausente é uma merda. Pai extremamente presente também não serve. Então, eu acho que eu estou aprendendo bastante coisa. Bacana. E tu falou agora há pouco, né, que a pessoa precisa de metas, precisa de objetivos. E, mais especificamente, assim, o que tu busca com a prática do remo indoor em si? Assim, primeiro que qualquer coisa que você vá fazer, eu quero fazer sei lá, hoje tem muitas competições que esse equipamento é muito legal, que você pode conectar, né? Tem aplicativos aí que você conecta e eu vou confessar que tem um argentino. Esse argentino. Pense no argentino que é o meu carro desgraçado, né? Aí eu vou lá e vejo como é que o cara tá na performance dele e falo, rapaz, né? E ele é o meu estímulo para eu poder sentar ali, treinar e penso nele e vejo, mas não como um inimigo, mas como um incentivador, assim. Então, essa é uma máquina muito legal porque eu posso estar, entre aspas, competindo com outras pessoas.
E, na verdade, esse competir me faz e me estimula, né, me motiva a melhorar a minha performance e tal. Então, além de oportunizar uma imensa, um imenso condicionamento físico, hoje você vê as academias todas têm remo. Todas as academias. Os crossfits todos têm remo. E por que as pessoas agora descobriram? Porque ele tem uma capacidade, apesar de não fazerem corretamente, né? Você vai em muitos lugares, e aí as pessoas ficam me olhando assim, né? E aí a minha passagem é sempre mais lenta do que a dele. Daqui a pouco e eu continuo na passagem, né? Aí o cara dá aquela olhada por cima assim para ver como é que tá ali e tá dando igual, né? O cara deu um pau e aí morreu e eu continuo com a mesma passagem que ele, só que uma velocidade, só que a pancada embaixo é mais forte, né? Mas as pessoas estão descobrindo, né? E tanto é que surgiram outros modelos, outras marcas e tal, né? E eu acho isso muito legal, até o cara chegar naquele aparelho que é um aparelho de referência, né? Hoje já tem com água, sem água, com não sei o quê, tem vários modelos, mas a modalidade em si ela é extremamente legal. Então ela tem me servido para melhorar o meu condicionamento físico, a minha perspectiva de longevidade. Quando eu falei de Master, né, eu tenho um projeto de 40 anos que o ano passado fez 20. E quando eu estive nesse sul-americano, lá em Porto Alegre, eu encontrei com um remador de Santa Catarina que tem 86 anos. O velho me quebrou. Vamos tirar uma foto aqui, velho. Porque assim, eu tinha uma ideia de 80, o cara com 86 fez 5 provas, ganhou medalha nas 5. Com mulher, na mesma categoria, então é uma atividade que nos proporciona longevidade. De todos os esportes, mas uma longevidade saudável, ativa, assim, o cara não fica impressionante, assim, né? Olhando de um ponto de vista, correr, o cara já começa a ter um pouco de lesão, é ótimo, mas o ciclismo eu adoro, mas aí tem o risco, e o remo te dá uma condição, uma mobilidade, uma força impressionante. E aí eu tenho que falar muito abertamente, muito honestamente, né? Então, ele é mais exigente. Hoje eu não consigo fazer o que eu estava fazendo antes. Eu vi o Gibrão outro dia lá, remou 1 hora. Eu não consigo mais ficar 1 hora, né, sentado, para mim é mais difícil. E o Júlio tem me orientado a fazer fracionado. Então, fracionado eu consigo fazer 15, 20 minutos, né? Então eu faço momentos mais curtos, mas ele tem me ajudado a melhorar, por isso que eu estou conseguindo ficar mais tempo nas outras máquinas lá, né? E com carga, porque eu já estou com 4,5 kg na mochila. Nossa, aí é. Justamente. Cara, falando um pouco sobre as pessoas que querem começar, né, e têm dificuldade para isso. Estão buscando um pouquinho aí do teu momento, da tua história aí. É lógico, as pessoas que estão te vendo hoje e te acompanhando aqui na nossa live, estão te vendo um cara, porra, super dinâmico, super ativo, com voz forte, né, super empenhado no que tá conversando aqui. Mas eu que te acompanhei um pouco mais aí uns meses atrás e tal, né, que observava que tu estava bem mais debilitado, né? Aliás, tu estava debilitado, né? Não é o que eu vejo hoje. E fico muito feliz até pelo que eu estou vendo hoje. Naquele momento em que tu tinha até dificuldade de falar, eu me lembro que nós conversávamos por vídeo e tu dava umas pausas, né? A gente conversava pouco, tinha que marcar um outro momento para conversar, estavas bem fraco naquele período. E hoje tu está nessa condição, fazendo um treinamento de remo indoor, voltando a se desafiar, né? Então, assim, em cima desse teu momento lá de trás e como tu se encontra hoje, o que é que tu poderia falar para as pessoas que têm a dificuldade de começar, né? Têm a dificuldade de se inteirar, têm a dificuldade de seguir uma linha e ir à frente, né? E foi o que tu fez. Né? Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Tá aqui, né?
é um dos projetos que eu tenho, e o ponto de partida, isso aqui não é uma agenda comum, né? É uma agenda que tem todo um desenho dentro. Eu acho que é muito legal isso que você está trazendo, porque ele exige organização, planejamento, colocar aqui as tuas metas, teus objetivos, né? Então, para ser bem concreto, né? Então, primeiro é você criar uma condição, porque disciplina não é uma coisa que a gente compra na farmácia, a gente treina isso, a gente precisa de ferramentas para isso. Sim, eu saí de 75 quilos com baixa porcentagem de gordura para 48, 49, né? Eu estava pelo pele e osso, e muito fraco mesmo, assim, né? Eu não tinha muita capacidade de fazer muitas coisas e cansava muito fácil. Isso não faz muito tempo atrás. Mas uma das coisas que, além dessa questão mental, dessa atitude mental, para não ficar vago, foi desenhar e escrever isso. Então, quando às vezes as pessoas me dizem assim, eu queria tanto, eu já pensei um dia fazer o Caminho de Santiago, eu falei, você só pensou? Não, bota aí. E rapidamente eu vou contar o que aconteceu. Isso era um sonho de 98, 99. Eu deixei ele de lado para fazer um outro projeto chamado Atitudes Pessoais, Resultado de Sucesso, Empreendedor de Sonhos, que é esse de 40 anos, né? E que agora faz todo o sentido. Vejam, quando eu sonhei 40 anos para frente, eu fiz 40 anos em 2000, 40 anos para frente, eu escrevi isso. Aonde eu quero estar daqui 40 anos? Objetivo. E isso está dentro do meu propósito maior. Qual é o meu propósito maior? Agora está claro que é ajudar as pessoas a ter saúde, bem-estar e qualidade de vida a partir do autoconhecimento. E que é para mim também. Como é que alguém sonha 40 anos para frente? É difícil? Claro que é. Primeiro que você não tem autonomia para 40 anos. Toda autonomia a gente não tem, mas daquilo que eu tenho capacidade de decidir, eu vou fazer. Então eu escrevi. Eu quero daqui 40 anos estar fazendo uma palestra aos 80, atitudes pessoais, resultados de sucesso. Ou seja, eu coloquei um objetivo lá na frente. Agora eu venho voltando para cá, esses 40 anos, para chegar hoje. E aí me perguntar, o que é que eu preciso fazer? Hoje, essa semana, este mês. Então está aqui no ponto de partida. Então, nós pegamos um projeto que é a Universidade EIO, só que lá eles fazem por um aplicativo, eu não consegui dinheiro para isso ainda, para transformar isso num aplicativo, ele ser mais responsivo, conversar com outras plataformas, o cara está no celular e tudo isso aqui vai para dentro do celular, mas ele tem o diário de bordo. E você já ouviu falar, Fábio, sobre o tal do diário de bordo, que tanto eu peço para as pessoas escrever. Então, eu tenho lá o meu propósito maior, o meu objetivo. Meu objetivo daqui para 2022 é fazer o Caminho de Santiago. Mas quando ele começou? Hoje. Então, em 2016, eu fui fazer uma visita a Santiago, fui conhecer Santiago de Compostela, e minha mulher vira para mim e diz assim, por que você não retoma teu sonho e não faz o Caminho de Compostela, porque agora acho que está na tua hora. O meu querido amigo que tinha falecido, e foi por isso que eu fui até lá, o professor João Benjamin Cruz, da UFSC, aí de Santa Catarina, um professor que você conheceu, pelo menos conversou com ele, Júlio, e aí eu disse, faz uma foto. Olha o que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Primeiro, estabeleça o que você quer fazer e escreva. A outra, eu pedi para ela fazer uma foto daquele momento e eu tenho essa foto. Segunda coisa que eu fiz foi isso aqui. Eu comprei isso aqui, mandei enquadrar e coloquei aqui do lado da minha estação de trabalho. Essa é a foto da catedral. Não é uma foto, isso aqui, vocês deu para ver? Deu? Deu. Né? Deu para ver. Isso é uma ilustração de um cara que ele fica lá ao lado da catedral. Eu comprei, fiz a foto com ele também, voltei para o Brasil e aí comecei a mapear isso. Conhecer isto, entender quem fez isso. Quando eu decidi fazer o projeto de 40 anos, todos os anos eu faço uma foto. Eu pensei nas inúmeras coisas que eu preciso fazer e que preciso manter, garantir para que não dá para atender, né? Ih, travou dele. Já vai
Deve estar se ajustando ali na ligação. Temos mais 10 minutinhos aqui. É? É. Então eu escrevo, eu tiro foto, eu me pergunto aí no meu diário de bordo o que eu fiz hoje, eu vou fazer isso quando fechar a noite, e que me aproximou ou me afastou do meu objetivo. Então vamos lá. Eu tenho um de 40 anos, tenho um outro mais curto para 2022 e tenho um para o segundo semestre desse ano. Que é pegar minha moto e ir passar em Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu. Beltrão para visitar minhas tias que estão lá, Cascavel para conhecer a família do namorado da minha filha e Foz do Iguaçu para minha querida peregrina, minha parceira no projeto O Caminho, a Jovimara. E estou trabalhando para isso. Hoje, quando eu estava fazendo os exercícios, quando sentei para remar, quando fiz os exercícios com o mini band, fortalecendo a minha perna, eu pensava assim, segundo semestre tem que estar com a perna forte para subir na minha moto e tocar pau até lá. Pode ser que eu não consiga, mas hoje eu trabalhei para isso. Então, de novo, eu não tenho controle de tudo, mas aquilo que eu posso e consigo, eu vou fazer. Então, de novo, isso é protagonismo. Isto não é reagir, é agir diante de uma situação. Então, estou amarrando as coisas para não ficar tão maluco a conversa. Então, primeiro, eu tomei essa decisão e essa escolha. Ninguém me impôs. A escolha é minha. E diante dessa escolha tem uma série de consequências. Então, não escolho fazer para não ficar no mimimi. Daí fica me enchendo o saco. É aqueles caras que ficam contando passo, um passo a menos. Imagina 790 quilômetros saindo de San Jean del Porto até Santiago de Compostela, dá 790 quilômetros. Imagina o cara todo dia contando passo, assim, ó. Oh, meu Deus do céu. Olha que saco. O que eu vim fazer aqui? Um detalhe. Quando eu cheguei as 2 vezes em Santiago, eu não tinha bolha no pé. Você vai dizer assim, o cara é iluminado. Liguei para minha mulher, eu falei, tá vendo? O cara que não tem pecado não tem bolha. O padre falou na missa do peregrino, quem não tem pecado pode ir embora, porque nós vamos zerar os pecados. E os pecados são as bolhas. Tem cara que, assim, ó, é impressionante, inflama, é de doer de ver a dor que o cara passa. Mas a minha pergunta é, a gente se prepara para as coisas efetivamente? Então, veja, lá em 2000 eu decidi fazer um projeto de 40 anos. Para eu conseguir realizar, eu tenho que me preparar para isso. Quando em 2016 eu resolvi fazer o Caminho de Santiago, eu digo, então vou me preparar para fazer isso. Quando eu falei 1.500, não é porque eu sou maluco. Eu não tinha uma base. A segunda vez eu fiz quase a mesma quilometragem, só que eu me preparei tão bem quanto, mas não precisei fazer 1.500, eu já tinha experiência. Eu devo ter feito uns 800, 900 quilômetros aqui, mas com a mochila, com a bota que eu ia fazer, né? Simulando algumas subidas que eu ia pegar, porque eu tinha estudado o plano altimétrico, tinha escutado algumas pessoas. Num dos projetos que eu faço, eles têm como prática fazer superar um desafio, que é vencer 21 quilômetros. Você vai andar, caminhar e correr, vai fazer tudo misturado, mas tem que fazer 21 quilômetros. Numa das primeiras etapas, alguém vem para mim e diz assim, não gostei dessa corrida, era de 5 quilômetros. Eu disse, mas por que o que aconteceu? Tinha subida. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Tinha subida, mas ninguém te avisou que tinha subida, assim, botaram uma subida no meio do caminho? Quando você fez a inscrição, você não sabia que ia ter uma subida, que a altimetria era essa? Você não pegou a bicicleta, não fez o percurso, assim, para memorizar e mentalizar? Quando eu chegar naquela rua, vou virar, vai ter aquela subida, e aí eu sei o que eu vou fazer. O teu corpo vai responder? Não. Eu digo a mesma coisa que diz assim, vou abrir um negócio, vou empreender. Eu tenho dinheiro, vou lá comprar uma franquia, quebrou. É a mesma coisa. Você não fez um plano de negócio, você não estudou o mercado, você não viu quais eram as dores das pessoas, o que estão fazendo, o que estão fazendo de errado, o que estão fazendo bem feito, e aí abriu o teu negócio. Então, eu não tive bolha porque eu sou iluminado por Deus e bonito por natureza. É porque a preparação é mais importante do que a realização.
Quando você descobre que o caminho é mais importante do que chegar, você vai entender que felicidade não é um lugar onde a gente vai chegar. Felicidade está todos os dias. Numa construção em que diz, puxa, hoje eu fui melhor do que ontem. Hoje eu não consegui realizar, mas o que eu posso melhorar para amanhã ser melhor? Então, objetivamente, eu diria, se você está aí fazendo remo fitness, eu quero crer que você decidiu fazer, que você olhou, que você pesquisou. Isso, eu diria assim, não vou entrar no mérito se é melhor ou é pior, porque eu sou suspeito para falar. Mas é um esporte completo? É uma atividade que, complementada com uma série de outras coisas, vai te dar oportunidade de longevidade? Vai. Assim como qualquer outra coisa. Se você não tem grana para comprar, você pode fazer qualquer outra coisa. Desce 3 pontos antes, vem a pé, sobe as escadas, desce, não usa elevador, começa a usar bicicleta, não sei, cara, o que você vai fazer, mas você tem que fazer, tem que fazer. Disso eu não tenho dúvida. É isso aí. Fábio, como é que tá nosso tempo aí, Fábio? Temos 5 minutinhos finais aí para despedida. Pô, mas já? Passou rapidinho. Agora que o Canan agora que o Canan aqueceu? Agora que ele aqueceu. Essa fera aí, se deixar ele falar, agora que ele aqueceu, pô. Tá acabando? Não acredito. São muitos ensinamentos, né? Vamos dizer assim, eu fico agradecido. Diga lá. Fecha aí pra gente, no teu estilo aí, nesses minutinhos finais, pra gente... dormir pensando, né? Pra galera que tá em casa ir dormir refletindo e amanhã acordar de uma maneira totalmente diferente de como foi dormir. Cara, obrigado pela oportunidade, né? Como eu disse, eu fiz ginástica aeróbica, a Gisele estava aí, eu amo andar de bicicleta, fiz bastante coisa, e diria assim, não fui um campeão olímpico, mas acho que eu tive uma contribuição em cada etapa, como atleta e como preparador de equipes, e nesses últimos 20 anos como coach mental, né, o coach esportivo e tal. Eu sou muito grato porque consegui estabelecer uma relação muito forte com os atletas e tenho tido, né, eu já vi o pessoal da Santa Fé, né, que são lutadores de Muay Thai, MMA, estão aí, são belíssimos atletas e eu tenho trabalhado com eles, tenho muito orgulho, o pessoal lá do Jack Crona de Santa Catarina, enfim. O que eu diria para vocês, usem o diário de bordo, façam as suas perguntas poderosas, né, pela manhã ou à noite, quando deitarem, né, o que eu fiz e que isso me aproxima do meu objetivo, seja esportivo, seja pessoal, né, a gente precisa acreditar muito mais em nós. Esse pessoal do Muay Thai me trouxe aqui, me deu um negócio quando eu fiz 61 anos e eles me deram isso aqui, e a frase que está aqui é impossível vencer quem não desiste nunca. Linda mensagem. Eu acho isso um pouco da minha história. Eu já caí muitas vezes, gente, muitas vezes. E aprendi a levantar. E aprendi a ser resiliente, mas nunca igual ao que eu era antes. Eu sempre fui inconformado em aceitar as coisas por aceitar. Então, eu fui muito socrático e continuo sendo. Mas por quê? Eu queria entender. Eu sou mais lento para compreender as coisas, mas quando eu entendo, eu vou embora. Aprendi que fazer junto é muito melhor do que fazer sozinho. Então, eu diria para vocês assim, acreditem em vocês. Acreditem na capacidade que a gente tem. Não joguem os bets. Aumentou de 3% para 4% o número de suicídio com todas essas coisas que a gente está vendo. E isso foi... na segunda-feira eu tive com um médico, um queridíssimo, que trabalhou comigo no esporte, que hoje é um profissional da área do trabalho, e ele está fazendo um trabalho aqui no IML. Ele falou que o Canan subiu quase 4% o número de suicídios, e a gente não fala sobre isso. Tem muita gente deprimida, ansiosa, sem perspectiva, sem objetivo.
montem o seu plano, coloquem lá, escrevam isso, revejam semanalmente o que vocês foram positivos e o que precisa melhorar. Façam um exercício de pensar nos fatos positivos que aconteceram. Tem muita coisa boa que aconteceu na minha vida, mesmo eu tendo que fugir e me esquivar da pandemia e do câncer. Muita coisa boa aconteceu do ano passado para cá. Eu recebi muitos presentes. Muitas pessoas entraram para me desejar, intencionar, orar por mim, de qualquer religião. Pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço. Eu sou muito grato. Minha mulher disse, o que você quer de aniversário? Eu disse, eu já ganhei. Eu ganhei muitas coisas. Né? Amigos novos, velhos e bons amigos. Eu ganhei uma nova chance de ajudar outras pessoas a melhorar sua qualidade de vida. Ser mais saudável, ter mais bem-estar. Nós vamos envelhecer e eu quero um envelhecimento mais saudável, responsável e ativo. Nós vamos envelhecer. Hoje a gente tem ciência para isso. Só que a gente precisa ser saudável, de alguma forma, ser ativo e responsável. Ter autonomia para poder fazer as coisas. É isso que eu sonho e é isso que eu estou buscando e tenho certeza, o que depender de mim, que eu vou chegar lá. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e contem comigo. Eu tenho recebido muita gente que me busca e que se surpreende quando eu devolvo e faço isso de coração. Muito obrigado aí pelo convite. Espero de alguma maneira, com essa emoção, ter deixado aí me busquem lá nas redes sociais, no meu site, né, marcelocaram.com ou no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e vocês vão ver aí, tem uma porção de materiais desses projetos, o ponto de partida, o caminho, a jornada, aí que vocês vão conhecer e vai ser um prazer aí. Um beijo enorme para você, Júlio, sabe o quanto eu te amo, né, o quanto eu gosto de você, da tua família, mas de você em especial, porque a gente já é irmão há muitos anos. A Fábio tem uma foto que eu acho emblemática, né? Com aquele um dedo atrás dela, assim, aquela foto que a gente fez aqui no Sul-Americano, e aparece alguém com um dedo, assim, eu nunca tinha me dado conta, né? Aquele dedo de a primeira campeã mundial brasileira. Né? Tenho muito orgulho de ter feito parte daquele grupo e a gente reverter 14 anos de hegemonia dos argentinos. Mas não fizemos isso por conta deles, fizemos isso porque nós somos capazes de fazer, entregar o nosso melhor. Então eu aprendi a admirar esse cara que está do teu lado, que é fantástico, que é o Gibran, né? E a você, Fabiana, pelo que você entregou para todos nós, todas as pessoas que amam o remo, o legado que você deixou para nós, e espero que a gente possa transformar esse esporte que chegou antes do futebol, que traz o seu emblema em muitas equipes, né, entre aspas, equipe, né, no sentido de futebol, mas que antes, na sua origem, era o remo. E eu espero que a gente possa mostrar e fundamentar esse esporte maravilhoso, extremamente saudável e longevo, num país como o nosso, com tanto potencial aí, né? Então, muito obrigado por ser quem você é, nessa simplicidade e nessa entrega, mostrar que mesmo num país como o nosso, a gente pode ter aí, sim, né, uma campeã mundial nessa categoria, né? Então, muito obrigado aí porque uma coisa nós temos uma campeã mundial em outros países com melhor estrutura, né, caramba? E nós falamos da campeã mundial no Brasil, né? Porra! Infelizmente temos essa comparação que não é muito legal, mas que mostra um pouquinho da força que teve para conseguir esse título, né? Como em outras áreas, né? Se você olhar aí fora, você vai ver que tem muito brasileiro capitaneando projetos de alta tecnologia, de complexidades altas, mas é porque teve que ir embora, porque aqui ficou mais difícil. Então significa que a gente tem condições, sim. É só nos darem condições. Aí a gente vai arrebentar. Gente, quando quiserem. Obrigadão mesmo pelas palavras, não sei nem como agradecer. Essa lição que a gente hoje, acho que a gente vai colocar em todas as nossas mídias aí, porque eu acho que quanto mais pessoas assistirem, melhor, né? Eu acho que não
independente do Remo Fitness, né? Eu acho que é um ensinamento para a vida mesmo. Muito, muito obrigada pelas suas palavras também comigo, teu carinho sempre com a gente. E você é especial para a gente. Obrigado. Na verdade, muito do que tu mencionou, do que tu colocou aí para todos que estão nos escutando, cara, é muito do que a gente sempre quis passar nessa nossa modalidade, né? A gente pretende com isso fazer exatamente o que tu conseguiu fazer hoje, que é tocar as pessoas de uma maneira diferenciada e mostrar para elas que nós não estamos querendo fazer mais uma atividade, nós queremos fazer uma atividade que realmente toque as pessoas e que elas se sintam melhor a cada momento que elas façam isso. E foi o que tu nos passou hoje aí com esse belo relato aí, né? E como eu falei antes, tu nem começou a aquecer ainda. Se deixar aqui, tu fala aí muito mais história. A gente sabe disso. Eu espero ter sido útil de alguma maneira. Obrigado de coração, fico à disposição para ajudar aí. E Remo Fitness, veio com certeza para ficar, seja para competir, seja para melhorar a qualidade de vida. Vai lá e nós vamos conversar daqui a algum tempo, vocês vão me dizer. Valeu, Carão. Forte abraço. Fábio. Obrigado. Beijão. A gente se fala. Valeu. Tchau, gente.